Olá, participantes. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos apresentar agora os resultados, né, de março de 2024. Eu me chamo Letícia, eu sou analista de investimentos aqui da EQTPrev. Bom, tradicionalmente a gente vai iniciar aqui pelo cenário global, né? Então a gente começa aqui falando pelos Estados Unidos, né? Manteve aí a sua taxa de juros estável, conforme já a projeção dos especialistas de mercado, continuou aí entre 5,25 e 5,50, né, conforme esperado por todos os especialistas. Bom, o comunicado ele não trouxe grandes mudanças significativas e manteve a sinalização de que o comitê ainda ele pretende ganhar maior confiança nesse processo, né, e está aí a projeção para a partir do terceiro trimestre. Já na Europa, o Banco Central ele também manteve as taxas de juros referenciais estáveis, conforme esperado também pelos analistas, e o comitê está trazendo aí algumas revisões baixistas de suas projeções de inflação para 2024 e 2025, mas também segue atento aí a potenciais impactos da aceleração dos ganhos salariais, o que pode impactar aí também nesses resultados futuramente. Já na China, apesar dos dados de confiança, né, terem vindo melhores do que o esperado, a visão dos especialistas é de que o crescimento do PIB, em torno de 4,5% deste ano, ainda não é um crescimento muito positivo, tanto que veio abaixo da meta, né, 5% estimada aí para o período. Bom, a gente traz aqui um gráfico de projeção de redução de juros. Para 2024, a gente percebe aqui que os Estados Unidos, ele está aí com uma expectativa de redução dessa taxa de juros a partir do terceiro trimestre. Tanto os Estados Unidos, a Austrália, a gente pode ver aqui, a Coreia também, a partir do terceiro trimestre. Já que o Brasil, a gente percebe nos últimos 2 anos, em 2022, tanto em 2022 quanto 2023, ele começou aí esse movimento de corte de juros a partir do terceiro trimestre, e já chegando no quarto trimestre. Bom, aqui a gente traz também um gráfico que já é de costume, que é o índice PMI global. É um gráfico que ele mede aí tanto a produção industrial, serviços, né? E ele mostra que quando ele está acima de 50, ele está em expansão, e abaixo de 50, ele está em contração. Então, aqui de 2022 para 2023, a gente percebe aqui no gráfico que tanto essa parte da indústria, ela demorou um pouquinho para se recuperar. E já agora, final de 2023, de 2024, ele já começa a melhorar um pouco mais. Então, a gente percebe aí uma sinalização um pouco meio indefinida, porém, já mostra sinais aí de crescimento nessa área de produção industrial. Já a área de serviços, apesar de que ela teve aqui um período bem alta, teve uma queda, mas aqui ela está tornando a buscar uma recuperação. Bom, falando um pouco mais aqui do cenário, a gente vem falar aqui agora do Brasil, no cenário local. Na parte monetária, o Copom, ele reduziu a taxa Selic, né, para 10,75%, e indicou que o próximo passo ele também deve ser mantido aí na próxima reunião. E essa reunião ela está aí agendada para o dia 8 de maio de 2024. A expectativa é que também continue aí nesse mesmo movimento de corte, né, dado um cenário de maior incerteza externa e local. Então a gente tem ter maior assim flexibilidade desse movimento de cortes aqui dentro da nossa política monetária. Bom, aqui um pouco de inflação. Os últimos dados, eles indicam que a desaceleração dos preços dos serviços, ele tem ocorrido de maneira mais lenta. O último ano, a gente percebeu que a inflação, ela foi um pouquinho mais acelerada, né, os cortes foram mais significativos, e agora ela tomou um caminho um pouco mais lento. Então, o mercado de trabalho apertado, né, com ganhos reais de salários, a gente vê aí que está só crescendo, né, o desemprego no nosso país, ajuda a explicar um pouco dessa dinâmica da inflação também. Bom, já que no fiscal, a visão que os especialistas têm, né, de mercado é que a meta, né, de resultado primário de 0% do PIB em 2024, ela não vai ser cumprida. Então, a gente já percebe aí
que para nos próximos meses, né, no ano, ao longo de 2024, essa expectativa aí de aumento dos gastos do governo, ela é certeza, né? Bom, falando aqui do cenário econômico doméstico, também ainda, a gente traz aqui os principais benchmarks de renda fixa. Aqui, a gente pode perceber que no mês, o CDI, ele foi 0,83%, o IMAB5, né, 0,77%, o IMAB 0,08%, e aqui o IMAB5+, que foi o que veio negativo durante o mês. A gente pode perceber que durante o mês, todos os outros índices, eles vieram abaixo do CDI. Isso se explica por quê? Houve uma alta volatilidade, né, durante o período, e a abertura de juros, da curva de juros também foi bem alta, o que acabou aí prejudicando aqui principalmente o índice longo, que foi o IMAB5+. Já aqui no ano, a gente também tem esse mesmo resultado do CDI, mais positivo, maior, com um resultado maior do que os outros índices, e também o IMAB5+, aqui trazendo resultado abaixo do esperado no ano. Já aqui no cenário de renda variável, a gente percebe aqui no fechamento do mês, a bolsa ela fechou negativa, né? Principalmente, ela registrou uma leve desvalorização de 0,71, influenciado principalmente pela queda das ações da Petrobras e da Vale. Bom, aqui a gente vê que durante o período de fechamento dela, no dia 31 de março, foi de 128 mil pontos, já que analisando um pouco mais o cenário, né, internacional, a gente vê que no mês o S&P 500 ele fechou positivo em 3,10%, o MSCI World 2,98%, e aqui o Ibovespa, né, como já foi comentado, negativo em 0,71%, porém no ano ele ainda está fechando positivo, em 25,74%. Os especialistas, né, do Banco do Brasil, eles projetam aí um fechamento da Bolsa em 141 mil pontos. Aqui a gente traz esse gráfico também, que já é de costume, que é o retorno dos diversos índices de mercado dos últimos 10 anos. E aqui no mês de março, como já foi apontado, os índices que estão atrelados à nossa carteira, o CDI aqui positivo, o IMAB não fechou negativo, porém teve uma leve valorização aqui de 0,08%, o nosso Ibovespa fechando negativo aqui em 0,71%. E destaque aí no período para o ouro, né, que veio com resultado bem positivo. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Saulo, que vai comentar para vocês o resultado dos investimentos do período. Olá pessoal, eu sou Saulo, analista de investimento da EQT Irei dar continuidade a este vídeo falando dos resultados do investimento do mês de março. Todos os nossos planos obtiveram uma rentabilidade positiva no mês de março, com exceção do perfil arrojado, que não conseguiu alcançar sua meta, devido ao seu grau de risco. Em 2024, o CD arrojado, por essa consideração, e também estamos tentando reverter o resultado negativo do mês de janeiro, não estamos alcançando sua meta. Mas 12, 24 meses, todos os planos bateram. Já nos 36 meses, os perfis e os planos CD e CVs não estão batendo. As rentabilidades por segmento, todas elas foram positivas no mês de março, somente o segmento imobiliário BD Piauí negativo. O destaque para o mês de março foi o segmento no exterior. Para o moderado, uma rentabilidade de 3,96% e para o perfil arrojado, 3,97%. As atribuições de performance, que são quanto cada segmento contribuiu para a nossa carteira, o destaque para eles são o segmento de renda fixa. O fator negativo para o ano foi o segmento de renda variável. Na alocação, não tivemos nenhuma movimentação brusca de um segmento para o outro no mês de março. Podemos observar que nos planos BDs a maior parte está concentrada em renda fixa.
Já no plano de Alagoas, nós podemos observar que o CD Alagoas tem uma diversificação maior, um investimento estruturados. Nos planos do Piauí, temos uma parte no imobiliário do BD Piauí. Nos perfis moderado e arrojado, podemos observar que no perfil arrojado, o segmento de renda variável tem um grau de alocação muito elevado, devido à sua aptidão ao risco. Nos planos de Goiás, incorporados recentemente pela EQTPrev, todas as locações também estão de acordo com as nossas políticas de investimentos. Esses foram nossos resultados do mês de março. Agradecemos pela atenção e convido a compartilharem este vídeo com seus colegas participantes. Muito obrigado e até a próxima.